Olá pessoal, tudo de bom? Espero que estejam bem em suas casas, junto de suas famílias. Estamos ainda passando por esse momento difícil de pandemia, mas esperamos que tudo se resolva o quanto antes para que as aulas presenciais retornem nas escolas em geral. Nós vamos abordar hoje um outro tema dentro da Primeira República Brasileira. Lembrando que nós tivemos, nos nossos estudos passados, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Né? Depois se inicia a chamada Primeira República, que se estende até 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder. Aí a gente tem uma outra fase, um outro período de estudos que é a chamada Era Vargas. Mas nós temos nesse momento nossos estudos concentrados na chamada Primeira República. Né? Então nós tivemos, a partir de novembro de 1889, o início da República, deixando de termos aqui no Brasil o sistema monárquico de governo. Né? Institui-se a República, e aí nós temos algumas características desse período da Primeira República, também conhecido como República Velha ou República Oligárquica. Oligárquica vem de oligarquia. Vocês vão ver aí nas leituras e alguns termos que a gente usa, o termo oligarquia. A oligarquia nada mais é do que aquela pequena camada da sociedade, a camada mais rica, a camada que detém o poder político, financeiro. Então, é a chamada oligarquia. A gente tem então a denominação de Primeira República, de República Velha ou de República Oligárquica para essa fase do Brasil. E uma questão que a gente quer frisar, que a gente quer comentar, que fez parte daquele momento do Brasil, é o chamado coronelismo. O coronelismo nada mais do que os grandes proprietários de terra naquele momento, que é a economia brasileira basicamente agrária, né? E predominando os latifúndios, as grandes propriedades, e os grandes senhores proprietários dessas terras eram os chamados coronéis. Esse termo coronel, que era dado aos proprietários de terra, ele vem desde lá na época do Império, quando no Brasil se instituiu uma chamada Guarda Nacional, que era uma espécie de um segundo exército aqui no Brasil, porque o exército era fraco, não conseguia sufocar a série de revoluções que tinham internas no Brasil. Então criou-se naquele momento uma Guarda Nacional, isso ainda na época do Império. E essas guardas nacionais, essa Guarda Nacional foi encabeçada por esses proprietários de terra, por esse pessoal mais rico. Né? E desde essa época eles têm esse nome de coronel, porque eles comandavam a guarda de cada região. E isso prevaleceu como sertanejos, chamando esses proprietários de terra de coronel, né? Os grandes proprietários, os fazendeiros. E eles influenciaram muito, naquele momento, na política brasileira. Através do chamado voto do cabresto, eles induziam, eles praticamente obrigavam aqueles que trabalhavam para eles, aqueles que deviam favor dos coronéis, a votar em que eles queriam, né? Nos candidatos que eles quisessem. E, consequentemente, ia sempre prevalecendo o seu desejo político. Né? Os coronéis, eles tinham apoio do governo federal e, consequentemente, eles apoiavam esse governo. Né? Então, praticamente, eles comandavam as regiões, os locais onde eles tinham suas propriedades. Então, quanto mais terra ele tivesse, quanto maior a abrangência do seu território que domine. E, a respeito do voto de cabresto, lembrando que nesse momento ainda do Brasil, nós não tínhamos o voto secreto, o voto era aberto. Né? Então o coronel e seus capangas tinham como vigiar em quem os seus eleitores votavam. Né? Existia muita chamada troca de favores, porque o coronel ele poderia ajudar aqueles mais pobres com algum favor, e eles ficavam devendo favores a esse coronel. Né? E o que acontece? Eles tinham toda a população mais pobre na mão. Então era um grupo pequeno, né, de grandes proprietários, de pessoas
financeiramente muito bem, que dominavam o restante da população, né? Vocês vão ver na próxima aula, e a gente vai comentar um pouquinho aqui agora, a respeito da política do café com leite. Porque naquele momento, Minas Gerais era um estado muito grande produtor de leite, né? Gado leiteiro. E São Paulo era predominantemente café. Os presidentes durante esse período, ora eram mineiros, ora eram paulistas. A chamada política do café de São Paulo e o leite de Minas, né? Rio Grande do Sul também era um estado forte, potente, mas predominantemente a presidência era dividida, ora com o presidente de Minas, ora com o presidente de São Paulo. Por isso, o apelido que ficou, né, o batizado que ficou como política do café com leite. E o coronelismo, ele predomina nesse período. Por quê? Porque os grandes fazendeiros aqui de São Paulo, de café, os grandes proprietários de terras, de fazendas, de gado leiteiro em Minas Gerais, eram os que comandavam praticamente todo o país, né? Lembrando, recebendo um apoio do presidente que estivesse naquele momento, só que ao mesmo tempo ele pegava esse apoio e retribuía ao governo federal, fazendo com que ele fosse realmente eleito e recebesse apoio da população. Essa é uma prática que ocorreu durante a Primeira República Brasileira, o chamado coronelismo. Tá? Eu quero lembrar para vocês ainda algumas situações desse período. Muito se comenta, né, que foi na Bahia que isso foi mais preponderante, que isso aconteceu de uma maneira mais forte, né? Um grande domínio daquele pessoal com muito dinheiro, inclusive condomínios até assim com violência, com agressões, com ameaças, né? Era a predominância desse sistema de coronelismo na Bahia e em algumas outras cidades do Norte e Nordeste. Esse período, conforme eu comentei com vocês, ele vai até 1930, que é quando Getúlio Vargas chega ao poder. Depois a gente vai, em outras aulas, comentar como ele chega ao poder, como ele assume o governo brasileiro em 1930. E aí, Getúlio Vargas dissolve as câmaras municipais e, com isso, o coronelismo perde força a partir de 1930. O que eu quero lembrar para vocês, alunos hoje do 9º ano, na faixa aí de 14, 15 anos, 13, vocês não vão se lembrar, mas no passado a Rede Globo exibiu uma novela que depois ficou seriado, chamado Bem Amado. E essa novela, ela faz uma sátira muito grande a essa questão do coronelismo, né? Se vocês tiverem a oportunidade de buscar aí no YouTube sobre essa novela O Bem Amado, que passou ali na Rede Globo no final do século XX. Paulo Gracindo era o ator que fazia o prefeito Odorico Paraguaçu, de uma cidade lá da Bahia. E ele era o prefeito da cidade e era o coronel, o dono de muitas terras, o todo-poderoso lá da cidade. É uma sátira que se faz a esse sistema do coronelismo da Primeira República. E se vocês tiverem oportunidade, pesquisem sobre o Bem Amado no YouTube, assistam lá um pedacinho, uma série dessas aí de uma data, para vocês se familiarizarem. É uma sátira, mas ao mesmo tempo é uma novela cômica que ocorreu no final do século XX na Rede Globo. Muito provavelmente, vocês hoje, alunos com 15, 14 anos, não se lembram, não se recordam disso, logicamente, que nem eram nascidos nesse período. Mas os pais de vocês, os avós, com certeza vão se lembrar dessa novela O Bem Amado, que tinha Paulo Gracindo como grande protagonista, né? Além dele, Lima Duarte também trabalhou nessa novela. Hoje, Paulo Gracindo já faleceu e Lima Duarte já tem uma grande idade aí, mas ainda atua em algumas novelas da Rede Globo. Tá bom, pessoal? Isso é só para vocês se situarem que essa novela foi uma sátira, mas ao mesmo tempo mostrando como era a política naquele momento da Primeira República, que o
coronel Odorico Paraguaçu era sempre chamado de o coronel, nessa novela Bem Amado. E é isso, pessoal, o que ocorreu nesse período da Primeira República, o chamado coronelismo, que eram os grandes proprietários de terras, financeiramente superiores a todos, principalmente aqui no estado de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Eles comandavam politicamente o Brasil. Apoiavam os presidentes os apoiavam, mas sempre obtendo favores financeiros para si próprios, né? E, na verdade, a grande maioria da população nesse período vivia em miséria, vivia numa pobreza muito grande. Uma das próximas aulas que a gente vai ver, além dessa chamada política café com leite, nós vamos ver também alguns movimentos revoltórios que ocorreram nesse período, né? Revolta de Canudos e outras situações, porque o povo vivia numa miséria muito grande, numa situação chegando a ser praticamente passar fome. O Brasil ainda vivia uma fase de analfabetismo muito grande, né? Vale lembrar que não fazia muito tempo, em 1888, o Brasil libertou os escravos, né? Através lá da princesa Isabel. Mas esses escravos ficaram sem nenhum apoio, ficaram largados, como se diz, a Deus dará. Então os negros, muito desvalorizados, praticamente tiveram de novo que, entre aspas, se escravizar, se sujeitar a trabalhar pelo que pagavam para eles, salário de fome, como se diz. Mas o que predominava nesse período era a chamada oligarquia, né, que é o pessoal mais rico da população, uma camada muito pequena, e os grandes fazendeiros, os grandes coronéis que comandavam o Brasil politicamente, economicamente, em todos os sentidos. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês façam uma boa leitura com atenção, tá? Estudem direitinho, respondam as perguntas ao final do texto e não tem nenhuma dificuldade maior, desde que vocês façam as leituras com atenção, em um local próprio, um local tranquilo para vocês estudarem. Foquem nas leituras que vocês vão conseguir responder tranquilamente as perguntas. É isso aí, pessoal, sobre a questão do coronelismo no Brasil, esse sistema que ocorreu na Primeira República, ou seja, a partir de 1889 até 1930. A gente volta com outros conteúdos, ainda a respeito da Primeira República, para as próximas aulas. Tudo de bom para vocês, um grande abraço, bons estudos.